Joga o fone! Tá escutando, né, Júnior? É. Tô sim, professora. Então, estão gritando aqui, vão me arrumar um fone, porque o pessoal quer jantar aqui em casa, sabe? Eu falei, não, vão jantando, vamos lá, faz barulho lá, vai me buscar o fone aqui para não sair ruído para vocês. Só um pouquinho. Tá bom? Pode tirar qualquer coisa. Fala, Amanda. Você tá na caminha, Amanda? Eu tô deitada aqui. Mas Eu e o meu marido estamos Ai. discutindo sobre piadas pesadas. Ai, Então, se é certo ou errado, meu Deus. aí sim. Vamos ver. Estão me ouvindo, gente? Tem que desligar, mano. Acho que ele tá. Tá funcionando? Não sei. Coloca aqui. Logitech aqui, é Logitech. O microfone também é Logitech. Prontinho? Estão me ouvindo, gente? Sim, Tô- professora. Ok. Deu. Beleza, obrigada, Amanda. Minha filha também é Amanda, viu, Amanda? Então, vamos lá. Pará, parará, parará. Aqui. Vamos falar, então, sobre um pouquinho aqui sobre desenvolvimento de tumores, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Pronto. Diminuir aqui. Pronto. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, desse problema aí do câncer, então, o que que acontece, tá? Então, mutações, né? A gente já falou que muito dos cânceres a gente pode adquirir através dessas mutações, que elas ocorrem, né? São aleatórias também, não são raras, tá? As mutações ocorrem raramente, não é a todo instante, e que também essas mutações, ou elas podem ser deletérias, ou podem ser benéficas, né? Então, aí vai haver a seleção natural, que a gente fala em outra aula também a respeito disso, tá, gente? Então, são eventos aí da própria evolução que promovem mudanças e adaptabilidades, né? Então, a gente pode ter com algumas mutações que ocorrem, e quando elas são benéficas, elas, então, podem vir ao encontro de adaptações, então, que todo ser vivo, né, diante das condições que a gente tem no ambiente, então elas podem aí auxiliar, né? Algumas não dão certo e pode causar doenças, né? E entre elas o câncer, então, né? Que a gente falou bastante. Portanto, o câncer, olha, sempre existiu na humanidade, porque mutações sempre ocorreram, então, e a maioria das quais são induzidas, tá, gente, por fatores ambientais, que a gente até comenta também numa outra aula, que elas podem ocorrer ou espontaneamente ou induzidas, então, né? Então, fatores ambientais aí, ó, com destaque a infecções causadas por micro-organismos, né, que a gente falou que vírus pode estar envolvido, então, em mutações genéticas, né, e que podem causar câncer, uma vez que eles se utilizam da nossa maquinaria, então, para fazer, então, a reprodução dele, e ele pode deixar muita coisa do gene dele dentro das nossas células, como também pode retirar alguns fragmentos genéticos nossos, né, e que podem causar certas mutações, então, tá?
Hábitos, olha, também, ó, e por hábitos pessoais que desequilibram o metabolismo celular. Então, por isso que a gente coloca aqui, né, que tem vários eventos aí que podem causar essas mutações, né? Inclusive aqui, puxa aqui, comportamental, principalmente, que está bastante relacionada aos nossos hábitos aí, ó, de alimentação, né, de automedicação, promiscuidade. A gente sabe que o câncer de útero mesmo está relacionado a um vírus, né, o papilomavírus, e que ele é uma doença infecciosa, né, sexualmente transmissível, então é bem complicado, né? Então a gente tem N fatores aí ambientais que estão relacionados a mutações, né? Então a gente já falou em outra aula de radiação, de gases, remédios, a gente falou, né? E por aí afora, então. Bom, então a maioria das vezes, olha, as células imunológicas vão atuar na eliminação de células tumorais, tá, gente? Quando inicia ali uma formação, né, e a gente sabe que a maioria das vezes essa formação tumoral, ela é decorrente de uma divisão desenfreada das células, né, e muitas vezes o nosso sistema, ele se atenta a isso e pode eliminar, tá? Pode romper com tudo isso. Mas olha lá, em algumas poucas vezes elas são convencidas até do contrário. Então, fazendo com que elas até trabalhem em favor desse tumor, né? Então, ignorem e que deixem, então, não sinalizem logo de início, né? Que isso está ocorrendo dentro do nosso corpo. Por isso que muitas vezes, quando você vai descobrir alguma coisa de um câncer, né? Às vezes não é como um exame Papa Nicolau que você faz periodicamente, né? Ah, eu tenho uma pinta aqui atrás, mas nunca vejo essa pinta, né? Então, gente, eu nem vou desconfiar dela. E quando ela vai me apresentar alguma coisa, isso já está bastante adiantado. Por quê? Muitas vezes aconteceu até mesmo disso, do sistema imune, então, está desativado em prol, então, dessas células tumorais, né? Então, existem aqui, olha, a origem da célula tumoral e suas relações biológicas, né? Então, podem existir ali, ó, desde a base dos genes, dos genes, desculpa, tá? Por vários motivos, então, que a gente discutiu também nas aulas anteriores, mutação, amplificação e por aí fora, né? Alguns processos bioquímicos que existem, alterações dos receptores e sinalizadores de células, né? Então, ela vai acontecendo aos poucos. Pode acontecer a nível de gene, que depois, né, vai acontecendo a nível de tecido, a nível de órgão, até que afeta em nível, então, de organismo mesmo. Porque nós vamos ter o quê? A difusão, então, dessas células tumorais, né, que elas podem entrar em metástase, né? Então, se alcançar várias partes do organismo, então, tá? Bom, falha do controle do ciclo celular e desenvolvimento de tumores, né? Então, controle do ciclo celular é bastante rígido, que a gente falou que o ciclo celular, ele sempre ocorre antes que ocorra, então, uma divisão celular, seja ela por mitose ou por meiose, né? E que esse ciclo celular, ele é muito mais longo e demanda muito mais tempo do que a divisão propriamente dita, né? E que neste ciclo celular é que nós temos aqueles pontos de checagem, enquanto essa célula está se preparando, então, para dividir, para entrar em meiose ou mitose, está ocorrendo um monte de coisas, né? Cromossomos estão sendo duplicados, está ocorrendo síntese de proteína abundantemente, para que depois essa célula seja dividida e todas elas tenham o mesmo teor, então, né? O mesmo conteúdo.
E o que acontece? Pode haver aqui, dentro desses controles aí no ciclo celular, que é bastante rígido, tem 2 pontos de checagem importante para ver se está tudo ok, porque senão não vai para o passo seguinte, né? Mas às vezes o que acontece? Pode passar, então, desapercebido, tá, gente? Passando desapercebido, vai para meiose ou para mitose e aí não tem mais quem segura. Esse erro passou, tá? Isso é raro, tá, gente? É raro ocorrer, tá? É lógico que, como a gente falou acima, muitas coisas podem contribuir, tá? De repente, se eu fumo muito, se eu bebo muito, ou se eu tomo sol demais, não me protejo, né? Então, várias coisas, se eu tomo drogas fortes, né? Drogas de medicamento mesmo, tá? Que elas já trazem um teor que é mutacional para células, então tudo isso aí contribui realmente, tá? Entretanto, erros nesse controle acontecem com frequência em inúmeros sistemas de reparo, né? Que evitam a proliferação dos mesmos. Em casos extremos, nos quais esse sistema de reparo não é suficiente, a célula pode ser encaminhada para um processo complexo que resulta, sim, na morte celular programada. Então, além de ter esse processo aí de fazer a checagem, né? Se por acaso, por isso que a gente fala que é mais raro, né? Aqui está falando que erros nesse controle ocorrem com frequência e há inúmeros sistemas de reparo que pode evitar, como a morte celular programada, né? Que é a apoptose que a gente fala. Mas, gente, mesmo assim, não é tão frequente esses reparos, eles acontecem sim, tá? Acontecem esses reparos aqui e é muito raro. A gente fica sabendo porque a população hoje é maior, né? A gente fala que cresceu demais, né? O índice de pessoas doentes com câncer. Mas a gente tem que levar em consideração que a população é maior hoje e outra, nós também estamos expostos, né, a muitos fatores, então, mutagênicos hoje. Então, tudo isso aumenta, né? Então, se passou um erro através do ciclo celular, né, nos pontos de checagem, e chega depois, não foi visto mais, essa célula vai, então, se transformar numa célula tumoral, que seja, né, com problemas. Ou, muitas vezes, outro processo, que é a apoptose, né, que é essa morte programada, ela pode vir em auxílio, se proliferou ali, fez a divisão celular, mas algo acontece lá e se descobre, então, que não está legal. Essa célula, então, ai, desculpa, gente. Essa célula, então, entrará em morte celular, né? Então, ela pode ter outro dispositivo, então, para morrer. Mas nem sempre acontece também. Bom, há casos em que o próprio sistema de reparo é defeituoso e permite a perpetuação, então, dessas células que saíram lá imperfeitas, tá? Muitas vezes, o que acontece? Elas vão ter um modo desordenado de se proliferar. Quando a gente fala de se proliferar, é de passar por divisão. A gente já falou sobre divisão celular e cada sistema, órgão, né, que a gente tem um tempo determinado para que essas células se dividam, né? Falei, até dei exemplo para vocês, células da boca se regeneram a cada 72 horas, né? A da pele, vamos supor, a cada 48 horas. E o que acontece? Se elas estão se proliferando de modo desordenado, isso acontece, gente, incessantemente. Acabou de sair de uma divisão, ela entra de novo, né? Aquelas 2 filhas que saiu da divisão ali mitótica, elas não têm mais
coordenação não sabem que elas têm que viver ainda 48 horas para depois entrar em divisão. Não, elas já também entram no ciclo celular e já iniciam a sua divisão. E por aí vai. Então, se multiplicam, né, se proliferam desordenadamente, tá? Aqui, olha, independente da demanda que o organismo tenha, tá? Então, o que que acontece? Aqui bem simples de olhar, tá, gente? Muitas vezes a gente tem essas células, então, formando aí esse aglomerado de células que não é para estar aqui, porque não precisa tudo disso, né? Então, não precisa, aqui está mostrando principalmente aqui, ó, a demonstração de um epitélio de um órgão tubular, né? Vamos pensar ali como se fosse uma veia, né? Ou no canal do estômago, por exemplo. Eu tenho um epitélio ali, né? Nessa luz aqui do trato digestório. E essas células são trocadas a cada 72 horas. Mas não, começa a se proliferar incessantemente até que eu tenho o quê? Eu tenho uma formação ali, né? Um aglomerado de células que a gente chama de tumor. Mas nem sempre esse tumor é maligno, tá, gente? Então, por isso que vai se fazer uma biópsia e tudo mais, não é, retira e tudo bem. Mas, por outro lado, o que que acontece? A gente tem também formações de células que elas vão mostrar malignidade, tá? E normalmente essas células que mostram malignidade, elas então acabam até mesmo saindo desse sítio de colonização inicial onde elas estão e avançam para outros locais, tá? O câncer é uma doença, então, resultante de um tipo de tumor. Opa, gente, desculpa, o que que fechou aqui? Fechou aí para vocês, pessoal? Não. Uai, acho que a minha tela aqui que fechou, só um pouquinho, tá? Vou minimizar aqui, só um pouquinho. É porque tá salvando, pronto, estava salvando outro vídeo, apareceu outra tela para mim. Então, o câncer é uma doença resultante de um tipo de tumor denominado tumor maligno, tá? Cujas células vão se desprender da lâmina basal e tem o potencial de invadir, então, outros tecidos, que é o que a gente vê aqui também, tá? Então, muitas vezes a gente tem ali num epitélio normalzinho e começa uma célula ali, de repente, se proliferar, tá? Tem um aumento dessas células, elas ganham o quê? A corrente sanguínea, olha lá, saem desse local, atingem então os vasos sanguíneos, e isso aí, gente, vai levá-las para algum local, muitas vezes depende do tipo de câncer onde ele está, ele atinge então essa corrente sanguínea e pode ter outros órgãos de afinidade que esse tumor tem e que é apresentado lá no final dessa aula, tá? Que a gente vai mostrar algumas relações entre um tumor, por exemplo, de intestino, quais outros órgãos que ele pode, então, sofrer metástase, tá? Essas células tumorais adquirem capacidade de se desprender, então, desse tumor primário e entrar na circulação aí, tanto da sanguínea quanto da linfática, e formar outros tumores, então, que é o que a gente chama de metástase, né? Aqui mostrando um fígado, olha, onde a gente tem esse tecido mais íntegro, né? Com as células íntegras ainda, mas os tumores, então, aqui, ó, células cancerosas espalhando, então, por esse órgão também, tá? Isso também já é uma metástase, porque inicia em um local, mas depois ele já vai, né, se expandindo. O câncer não tem causa única, como a gente falou, né? Há diversas causas externas que a gente, né, determina ali que proveniente do ambiente, hábitos de vida, né? Entende-se por ambiente o meio geral, né? Água, terra e ar, o ambiente de trabalho que a gente está, né? O ambiente de consumo, alimentos, medicamentos, estilos e hábitos de vida também,
Os fatores de riscos ambientais de câncer são denominados cancerígenos, então, ou carcinógenos, e esses fatores vão alterar, então, estrutura genética do DNA das células, tá? Então, há diversas causas internas, como hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas, que podem vir a causar, então, células cancerígenas. Os fatores que podem interagir de diversas formas, aí dando início ao surgimento, então, desse câncer. Causas internas ligadas à capacidade do organismo se defender de agressões externas, apesar de o fator genético exercer, então, um importante papel na formação de tumores, né? Uma vez que nós temos um gene chamado oncogênese, tá, gente? Esse gênese, ele pode, em um momento da vida ali, se expressar, tá? E termos, então, um câncer, ou, de repente, você pode ver sua vida inteira e ele não se expressar durante esse seu tempo de vida, tá? São raros os casos de câncer que devem ser exclusivamente, se devem, né, a fatores hereditários, isso é, que são herdados, né, de familiares aí, ou então por etnia, por raças, né? Então, muito poucos são por meio da hereditário, tá? Existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação de agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não. Vamos ligar novamente ao fumo, por exemplo, né? Tem pessoas que vivem 100 anos, está lá com 100 anos, fuma, diz que nunca tirou cigarro da boca e não tem câncer. Outras com 25, 30, está lá com, né, com problemas de tumores, de um tumor cancerígeno no pulmão, devido, então, às 1001 produtos químicos que envolvem ali o cigarro, né? Então, algumas têm mais propensão a mostrar, então, a ter genes mais propícios então, ser mais sensíveis quando, de frente a fatores externos, fazer com que esse câncer apareça, né, com maior facilidade. O envelhecimento natural do ser humano também traz mudanças nas células, né? E as torna mais vulneráveis também ao processo cancerígeno, e somado ao fato de que as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aí a diferentes fatores de risco do câncer. Isso também vai acabar explicando aí, né, em parte, o porquê do câncer ser mais frequente em pessoas mais velhas do que mais novas, né? A mutação, olha, pode ocorrer em linhagens de células germinativas e aí sim pode ser passada para a próxima geração, tá, gente? Mas como a gente falou anteriormente, ela é mais rara, então, tá? Acontece bem em menor grau também, tá? Então, existe uma predisposição, muitas vezes, para desenvolver essa doença, mas não necessariamente para ocasionar o câncer, né? Então, se liga aí a alguns cânceres de mama, né? Que ocorrem, a avó teve, a mãe teve, a filha teve, né? Mas às vezes a filha dessa filha, ela pode ter o gene, mas não é ali dito com certeza que essa menina também vai desenvolver, né? Então, fatores exógenos, né, fora, são, então, indispensáveis para tanto. Então, dependendo de fatores externos, eu posso, então, otimizar o aparecimento desse, né, desse câncer, então, que eu tenho genético lá, dessa predisposição. Eu posso otimizar, então, e fazer com que ele, então, se expresse, mas nem sempre acontece, tá? Para células tumorais que se desenvolvem desse modo, as mutações acumuladas devem conferir vantagem adaptativa em relação às demais células do organismo.
a gente vê aqui que normalmente, né, gente, quando ocorrem essas formações tumorais no organismo, a competição é bastante grande, né? E que normalmente quem acaba aí tendo vantagem são essas células tumorais, né? Diferentes tipos de câncer requerem diferentes combinações de comportamento-chave, entretanto, pode-se listar de modo geral alguns desses comportamentos. Dependência reduzida de sinais, que vem de células, então, que estão ao lado, adjacentes, tá? Para crescimento, sobrevivência ou divisão. Então, olha lá, essas células que estão umas ao lado das outras, o que acontece? E que, normalmente, essa célula, ela tem problemas e pode ser uma célula que vai gerar um câncer, muitas vezes, o que acontece? Ela acaba tendo essa dependência aí, ó, reduzida de sinais. Então, o que acontece? As células que estão do lado sempre vai avisar: ô amiga, tá na hora de se dividir, né? Amiga, para, né? Existe uma sinalização toda, porque células que estão próximas é porque elas constituem o mesmo tecido. Então, todas elas, então, estão ligadas e com o mesmo propósito. Só que essa célula que está diferenciada, ela começa a não obedecer mais o que o restante das outras células estão, né, passando, informando, não respeita mais. Então, por isso que acaba ocorrendo, tá? Menor proporção de morrerem por morte celular programada, olha só. Então, se eu tenho uma célula da epiderme, né? Que ela é uma célula potencial, então, cancerígena. O que acontece? As células da pele têm que morrer em 24 horas. Ela não obedece mais a essa condição de morte celular programada. Ela tem que dividir para ela morrer, e ela não morre mais, ela fica ali e vai se proliferando sem controle. Então, acaba tendo um dispositivo ali entre essas células que as deixam ali bastante poderosas, né? Células geneticamente instáveis e com alta taxa de mutação, são células anormalmente invasivas, né? Capacidade de dispersão e proliferação para tecidos distantes, que acabam causando essas metástases, um hábito de vida saudável aliado a consultas regulares, né, que são esses exames periódicos, então, que a gente deve fazer realmente, né, pode evitar o surgimento, então, de vários tipos de câncer, né, ou então diagnosticá-lo precocemente aí, para que se encontre a cura, tá? Então, priorizar a prevenção e nunca o tratamento, né? Sempre a prevenção, claro. É isso que se quer. São raros casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, né? Então, um exemplo são os indivíduos portadores de retinoblastoma, que tem 10% do caso. Então, apresenta história familiar desse tipo de tumor. Alguns câncer de mama, como a gente falou, alguns tipos de câncer de estômago e intestino também acabam trazendo aí esse componente familiar, né, de hereditariedade, então. Mas vai muito do estudo, então, né, de como também afastar toda e qualquer hipótese de que essa exposição de todos os membros dessa família passem ali, ó, ou estejam em frente a uma causa comum. De repente, eles são consumidos, vamos supor que seja uma fonte externa, né? A gente, deixa eu pensar aqui, não é bom comer churrasco sempre, tá, gente? Então, churrasco, infelizmente, é uma delícia, mas
o churrasco, se for pensar, onde a gente tem mais índices de câncer de estômago, é no Rio Grande do Sul, e isso está aliado, então, ao fato deles comerem muito churrasco. Assar a carne recebe muito gás carbônico, tá, gente? Essa queima, essa queima que realiza na carne não é saudável, tá? E ela pode trazer, então, ao longo do tempo, né? Então, uma predisposição aí para ter câncer de intestino, de estômago, tá? Determinados grupos étnicos, parecem estar protegidos de certos tipos de câncer. Então, a leucemia linfocítica é rara em pessoas da etnia oriental e o sarcoma de Ewing é raro em pessoas negras, né? De modo geral, a ocorrência do câncer se dá principalmente em células de linhagem somática, tá, gente, do corpo, e, portanto, elas não serão hereditárias, como no caso do câncer de pele, tá? Existem fatos que vão explicar, então, essa diferença nos tipos de câncer predominante em diferentes regiões e populações também. Exemplo típico de uma causa ambiental aí para o desenvolvimento da doença é o excesso de incidência de radiação, né, nas células, que pode ocasionar, então, alteração a nível de DNA, porque é lá realmente que ele vai atuar essa radiação, né, e leva à formação de câncer. Então, a gente tem locais do mundo, e principalmente Brasil, mais o sul, a gente tem pouca camada de ozônio, isso faz com que os raios, então, ultrapassem mais e sejam muito mais deletérios ao nosso DNA do que em outros locais, então, que a camada de ozônio está mais íntegra ainda, tá? Então, aqui essa balancinha só para mais mostrar, olha, o que causa câncer? As mutações genéticas, em torno de 10 a 20% no máximo, tá? Enquanto que outros fatores externos, sejam as drogas, né? Drogas no sentido de medicamentos e tudo mais, radiação, alfa, beta, gama, tá, gente? Raio-x e alimentos, gente, tá? Alimentos aqui incluso, principalmente disso, é responsável em torno de 80 a 90%, então, dos índices de câncer, então, tá? As células cancerosas podem fabricar seu próprio fator de crescimento e apresentar vias do fator de crescimento presas na posição sempre ligado, então por isso que elas estão desordenadamente se multiplicando, tá? Além de tudo, olha, ou no contexto do corpo, até mesmo enganar as células vizinhas e fazê-las a produzir fatores de crescimento para sustentá-las. Então, elas literalmente dominam o organismo, né? Fica difícil, então, lutar contra elas. As células cancerosas também ignoram sinais que as interrompem de uma divisão ou da morte celular, como a gente falou, tá? Aqui, só dando um exemplo, ó, por exemplo, se células normais cultivadas em uma placa de Petri estão cheias de vizinhos por todos os lados, elas não vão mais se dividir, porque já está fechado o cerco, né? Elas aguardam morte de uma para que elas, então, se dividam para recuperar aquela que morreu, né? As células cancerosas, no entanto, vão continuar se dividindo, se empilhando, né? E por isso que formam-se, então, essas camadas, então, gerando os tumores. Aqui, gente, só para falar sobre a metástase, né, que é a disseminação realmente dessas células aí na corrente sanguínea ou na linfática, tá? Então, a gente tem aqui qual é, então, essa predisposição. Se eu tenho câncer num órgão, quais são os outros órgãos que eles têm, então, essa predisposição de produzir a metástase? Se eu tenho mama, a metástase ocorrerá ou no cérebro, fígado, osso e pulmão, ou todos eles, né, ao mesmo tempo, colo retal, fígado, peritônio e pulmão.
Se eu tenho no pulmão, pode ir para o cérebro, fígado, glândula, adrenal, osso ou pulmão. Melanoma vai para o cérebro, fígado, osso, pele, músculo e pulmão. Próstata, fígado, glândula adrenal, osso e pulmão. Estômago, fígado, peritônio e pulmão. E útero vai para fígado, osso, peritônio, pulmão e vagina também. Aqui só um recadinho que é importante sempre vocês no papel, né, de profissionais de vocês. Eu não sei bem o que cabe, né, mas normalmente sempre tem uma entrevista ali, mesmo que breve, com os enfermeiros, quando às vezes a gente vai se consultar. Então, nesses casos, é muito importante também, olha, até mesmo o profissional, né, da família, que está sempre atendendo as famílias, que é importante, então, que os profissionais da saúde que atuam, olha, na rede de atenção ao paciente oncológico, perguntem sobre as exposições ocupacionais a fim de estabelecer uma possível associação entre o ambiente de trabalho e o câncer ocupacional. Porque isso existe muito, né, gente? Até mesmo a gente pode citar o profissional de laboratórios de raio-x, onde eles se aposentam muito rapidamente, né, com poucos anos de trabalho, uma vez que eles estão muito expostos, então, aos raios-x. Mesmo se cuidando, colocando aqueles aventais de chumbo, indo para trás da parede, a radiação ainda é grande e pode trazer, então, muitos problemas para eles, tá? Bom, pessoal, é isso por hoje. Foi rapidinho, mas pelo menos a gente encerra aí esses conteúdos que a gente tinha mais para falar para vocês, né? Foi rapidinho, mas pelo menos pudemos falar aí ao vivo, então, tá? Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Não, professora. É bem tranquilo, né? Isso aqui, mesmo que cair em prova, gente, eu acho que está bem ali explícito e tudo mais. É um conteúdo aí que está bem didático aí para qualquer perguntinha que for feita também, tá? Mas raramente eu vou abordar tantos, porque tem tanto conteúdo já que a gente vai, acho que a gente vai reduzir um pouquinho de conteúdos dados na nossa prova, tá bom? Bom, gente, agradeço Tá bom. Boa vocês, noite, tá? professora. Tenham um bom final de semana a todo mundo, tá? Beijo, abraços, Para você gente. também. Beijo. Obrigada. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite.